vocês, no ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo aí notícias do Timão, notícias, né, dos outros esportes, que eu parei de falar, né, a gente fica focado tanto no time principal, que acaba esquecendo, né, das outras modalidades. Também aí, novidades sobre Arthur Cabral, proposta por Yuri Alberto, e o risco de queda que está, né, a cada dia que passa bem maior. Como eu disse no vídeo de ontem, né, a chance é muito grande. E eu já venho falando isso faz tempo. Na verdade, eu venho falando desde o começo do campeonato, que a gente já foi mal no Paulistão. Eu venho falando isso já faz tempo. Eu não tô pegando carona agora, entendeu? Hoje o Marco Belo estava assistindo o programa dele de manhã. Pela primeira vez ele falou, vou falar agora pela primeira vez, o Corinthians vai cair. O Neto, né, falou no programa dele hoje que o Corinthians vai cair. Eu já venho falando isso faz tempo. Por que eu tô dizendo isso? Porque esses caras são consagrados. Esses caras não, mas esse pessoal já tem tempo, né? São jornalistas formados, né? Apresentam programa. Aí assim, os caras sabem mais de futebol que todo mundo? Não. Eu sempre falo isso, se você entende um pouquinho de futebol, não precisa nem ter jogado bola, mas um pouquinho de futebol, mas para quem jogou bola, vai entender o que eu estou falando. Você percebe quando a situação é crítica e quando vai cair. E eu sempre falei isso, o Corinthians está fazendo vestibular para cair. Eu já falei isso ano passado. Se pegar os vídeos do ano passado, tem um monte de vídeo que lá a zona do rebaixamento é realidade, não sei o que. Escapou. Mas esse ano está muito mais difícil. E eu vou mostrar para vocês a diferença hoje. Eu já falei quando o Corinthians estava próximo do primeiro turno. No final do primeiro turno. Você vai ver hoje, com 24 rodadas, a diferença do Corinthians de 2007, quando caiu, e o Corinthians de hoje. Cara, você analisando, esse ano talvez até escape com menos pontos do que é o normal, que é 45, 46, 47. Mas o Corinthians caiu com 44, se eu não me engano. Eu já falei sobre isso. Caiu com 44. E só dependia dele. Hoje o Corinthians não depende dele. Porque tem muitos times aqui com menos jogos. E ontem, o São Paulo entrou com um time só com 4 titulares, na verdade, 4 ou 5. E venceu o Vitória. Porque se o Vitória vence, tinha desgarrado. Mas o Internacional venceu. E hoje tem Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O Vasco deu uma subida, né? Mas você torce por uma vitória do Furacão. O Furacão e o Vasco estão 29, 28. Tá ficando difícil mesmo. Tá, olha, tá complicado. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, breve no Kawaii, tá? Gostaram do vídeo e a curtidinha? Tá faltando as curtidas, gente. Tem muita gente assistindo o vídeo e poucas curtidas, tá? Vamos lá, vamos dar uma moral. O YouTube precisa, né, dessas curtidas para espalhar para mais pessoas, tá bom? Deixe seus comentários aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Eu leio, respondo e depois dou uma moral para vocês, tá bom? E agradecendo, né, os novos seguidores. Cada dia tem, né, tanto no YouTube, no Face, no Instagram e também no TikTok. Tá legal, né? Vai diversificando e você tem que
colocar, o canal é novo, né, não tem tanta estrutura, ainda é amador, né, entre aspas, e assim, não é fácil fazer, dá muito trabalho, mas eu faço, né, com prazer, faço bastante animado, porque eu vejo que tem bastante, né, pessoas acompanhando, tá bom? Vamos lá já começar falando do Brasileirão, tá? 24ª rodada, falta um jogo, que vai ser realizado hoje às 21 horas, Vasco da Gama e Atlético Paranaense, mas já teve rodada no sábado, Atlético Goianiense 2, Juventude 1, Palmeiras 5, Cuiabá 0, Atlético Mineiro 0, Fluminense 2, ontem Criciúma 0, Grêmio 1, Bahia 0, Botafogo 0, Fortaleza 1, Corinthians 0, São Paulo 2, Vitória 1, Internacional 1, Cruzeiro 0, Flamengo 2, Red Bull Bragantino 1. Tabela atualizada, gente. Fortaleza, vou colocar aqui pra cá, vai. Eu costumo fazer assim, vai ficar melhor. Fortaleza, líder, com 48 pontos, tem 23 jogos só. Botafogo em segundo, tem 24 jogos, tá? 47 pontos. O Palmeiras em terceiro com 44 pontos. Em quarto, Flamengo com 44. Em quinto, São Paulo com 41. Em sexto, Bahia com 39. Em sétimo, Cruzeiro com 37. Em oitavo, o Atlético Mineiro com 30. Atlético Paranaense em nono com 29. O Vasco da Gama em décimo com 28. 11º Internacional com 28. 12º Juventude com 28. 13º, o Grêmio deu uma subida legal, 27 pontos. Red Bull Bragantino 14º com 27. 15º Criciúma com 25. 16º Fluminense com 24 também, deu uma subida muito grande. Em 17º Vitória com 22. Em 18º Corinthians com 22. Em 19º Cuiabá com 18. Em 20º Atlético Goianiense com 18. Cara, tá complicado. Cuiabá tem 2 jogos a menos, é o 19º, tem 18 pontos. Corinthians é o 18º, com 22 pontos, já tem 24 jogos. Aí é o que eu falo dos jogos a menos. Fluminense, 16º, tem 1 jogo a menos. Criciúma, tem 2 jogos a menos, 15º. Red Bull Bragantino. Nossa, aqui também não tá ajudando o outro celular, viu? 2 jogos a menos, 27 pontos. Grêmio, 2 jogos a menos, 27 pontos. Juventude, 1 jogo a menos, 28 pontos. Me ajuda, celular. Oh, meu Deus, tá difícil, hein? Começar a fazer isso aqui como antigamente, na caneta, deixar já anotado. Porque isso aqui não ajuda. O Atlético Paranaense tem 29 pontos, tem 21 jogos. O Vasco da Gama tem 2 jogos a menos, tem 28 pontos. O Internacional, gente, o Internacional tem 28 pontos, 4 jogos a menos. 4. A situação tá difícil. O Cruzeiro tem 1 jogo a menos. Aí os outros estão lá na frente, não interessa pro Timão. Hoje o aqui não tá ajudando, viu? Infelizmente o negócio aqui não tá ajudando. Vamos lá, gente. Falar de Timão. Das outras modalidades, para depois a gente voltar aqui. Liga Nacional de Futsal, 20ª rodada, 19 horas hoje, contra o Taubaté, no ginásio SEDES 2, em Taubaté. Coringão tem 25 pontos, está em 14º na classificação geral. Se classifica os 16 primeiros. Provável time: Lucas Oliveira, o goleiro. Edmar, né, fixo. Malcolm, Lucas Martins, os alas. E Davis, o nosso craque de pivô. Aí a sequência que nós temos: as Brabas em campo amanhã, às 19 horas no Canindé, jogo de volta, né, das quartas de final do Brasileirão Feminino, contra o Red Bull Bragantino, jogo de ida 1-1. Na quarta-feira, Flamengo versus o Timãozinho, às 15 horas, Campeonato Brasileiro Sub-17, no Estádio da Gávea. Às 16 horas, Corinthians e São José São José Basquetebol, pelo Campeonato Estadual da Divisão Especial Feminina, no Vlamir Marques, lá no Parque São Jorge. Basquete feminino aí em quadra. Tem outros jogos, mas assim, eu vou trazer durante os vídeos, porque senão vai ficar muita coisa aqui, tá? Aí pode até perguntar, você falou que ia, né, desmembrar o feminino, né, do masculino, mas ainda não deu pra fazer, mas vou fazer logo, tá? Então aí provavelmente vai sair 2 vídeos por dia,
Um sobre o feminino, um sobre o masculino, de todas as categorias, tá? Vamos lá. Timão aumenta a proposta por Arthur Cabral. Não foi divulgado ainda valores, pelo menos não chegou, eu não vi, mas o Timão aumentou a proposta. Eu acho muito dinheiro por um jogador, porque assim, é um empréstimo e opção de compra. E o Benfica, ele pagou uma bala pelo Arthur Cabral para tirar da Fiorentina. E agora ele já, né, tá na lista ali de dispensáveis, mas é muito dinheiro, cara, é muito dinheiro, eu sei lá. Quando você precisa de um atacante para fazer gol? Precisa, porque os que tem não faz gol. Mas será que é esse cara? Sei lá, mano. Sei lá, é complicado. Segundo o Benjamin Bach, a notícia que começou hoje de manhã, o Southampton, na Inglaterra, agora eu falei certo, fez uma proposta de 3 milhões de euros, algo em torno de 15 milhões de reais, mais ou menos, pelo empréstimo de um ano, né, por Yuri Alberto, com opção de compra de mais 18 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Ao todo, giraria a casa de 21 milhões de euros, algo em 129 milhões de reais. Mas o Corinthians só tem 50% do jogador, 50% pertence ao Zenit. Ele tem contrato com o Corinthians até 31/12/27. Cara, eu tô pensando assim, se o Corinthians trazer o Arthur Cabral, o Yuri Alberto vai embora. A janela do campeonato inglês fecha agora sexta-feira, né? Então o time aí tem essa rapidez na contratação. Talvez o nosso menino de tênis esteja dando área. E aí o Corinthians vai, né, postar tudo nesse Arthur Cabral. Sei lá, cara, sei lá. É que assim, não é que o menino de tênis é tão ruim. Ele faz gols, mas, mano, ele perde muito gol. O que ele perdeu ontem não pode, cara, não pode. Sabe, o Corinthians está nessa situação por o time não fazer gols. Sabe? Muito complicado, muito complicado. Ah, Ilson, você venderia? Na atual situação, eu venderia. Só que, se for para vender, para trazer um Arthur Cabral com opção de compra de 18 milhões de reais, aí, cara, sabe, 15 milhões de reais ou de euros, é muito dinheiro, cara, é muito dinheiro. É que aqui não tá os números, eu não peguei do Arthur Cabral, não é que eu não peguei, não tá aqui fácil. Não tá aqui fácil, eu também não vou ficar procurando. É isso aí, tá bom? Menino de tênis pode sair. Sul-Americana, né? Confirmada aí as datas e horário. Jogo de ida, 17/9 às 21h30. Jogo de volta às 24/9 às 21h30, só em setembro. Serão jogos na terça-feira. Contra o nosso Fortaleza, onde a gente vai bem nas Copas e vai bem e vai mal no Campeonato Brasileiro. Cara, agora vamos lá. Tentar não fazer o vídeo ficar longo, porque, o pós-jogo de ontem. Eu assisti em muitos lugares, tá? Pessoal, uns criticando alguns jogadores, alguns elogiando alguns jogadores, e discordam de um, discordam de outro. Eu tava conversando com um amigo meu, André, hoje de manhã pelo Zap, né? Ele falando do Corinthians, né? Da situação que o time tá. E a gente discorda bastante, né? Mesmo sendo corintiano, a gente discorda bastante, porque ele vê que a gestão, né, Andrés, Duílio, acabaram, né, sucatearam o Corinthians, mas eu sempre tento falar para ele, né, tá, não é que é difícil ele entender, mas assim, eu tenho essa opinião, ele tem a dele, que o Corinthians ele tá sucateado não é de hoje, tá sucateado lá de trás. E você vê o que acontece na base. Iríamos contratar um jogador, é que não foi oficializado. Se sai lá no site, imagina, um cara que é lateral esquerdo, mas que era goleiro, e você ia dar um contrato de profissional pro jogador de 3 anos.
Contratou mais de 50 jogadores para a base. Tudo que o Augusto Melo criticou na gestão do Andrés e do Duílio, ele foi fazendo igual. Quem manda no Corinthians não são o presidente, não é o presidente. São conselheiros, diretores, empresários. Infelizmente é isso. Estão e nessa toada estão levando o Corinthians para a segunda divisão. E aí, meu amigo, eu não sei se sobe não, viu? Eu não sei se sobe não. Vamos lá. 6 jogos sem vencer no Brasileiro. A última vitória contra o Bahia na 18ª rodada. A gente ganhou lá. As chances, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, o risco de queda do Corinthians subiu de 58,8% para 66,4%, restando 15 rodadas. Nisso, nós empatamos com Grêmio, Red Bull Bragantino, Fluminense. Perdemos. E Juventude, né? Aquele jogo com 2 jogadores a mais. E perdemos para o Galo e agora para o Fortaleza. No momento temos 24 jogos, 4 vitórias, 10 empates, muito empate, e 10 derrotas. Agora, olha só o que eu quero, onde eu quero chegar. Em 2007, eu fui pesquisar. Na 24ª rodada, o Corinthians estava, olha só, nós caímos em 2007, mas na 24ª rodada estávamos em 11º. Hoje estamos em 18º. Estávamos em 11º, o Timão tinha 33 pontos, 8 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 29 gols marcados, 34 sofridos. Hoje nós temos 22 pontos, 18º, 4 vitórias, tínhamos 4 a mais em 2007, 10 empates, 10 derrotas. Tínhamos 7 em 2007. O Corinthians entrou na zona do rebaixamento na 27ª rodada, quando perdeu para o Palmeiras por 1-0. Na 24ª rodada, vencemos o América de Natal, que era o lanterna da competição na época, por 1-0, no Pacaembu. Então, quem não acredita no rebaixamento, olha os números, gente. Acompanhe os números para você ver. Quando eu falo que esse ano não tem mais... Cara, vai cair. Tá muito difícil. Vai cair. Porque o time não soma pontos dentro de casa, eu já falei isso várias vezes. E perde pontos fora de casa. Quando eu falo tem que vencer em casa, empata fora. O Fortaleza, 13 jogos em casa, ele venceu. Ele não perdeu ainda. É o que eu falo, você não pode perder em casa. O Corinthians, ele perde em casa ou empata em casa. A pontuação é muito baixa. Porque se você analisar aqui que são 24 jogos, vamos supor, não é isso, mas vamos supor, 12 em casa, 12 fora. Se 12 em casa, tirando que uma dessas vitórias foi contra o Bahia, nós temos 3 vitórias em casa. 9 jogos a gente não venceu. Não é isso, mas eu só estou dando um exemplo. Então assim, em 2007, gente, tínhamos 33 pontos, 11 pontos a mais do que temos hoje. Se tivéssemos hoje 33 pontos, estávamos próximos de sair da zona do rebaixamento. Porque o time de hoje é bem melhor do que o time de 2007. Que muita gente fala que 2007 era melhor que esse. Não, esse é melhor que o 2007. Eu já fiz uma comparação aqui. Na verdade, só um milagre para salvar o Corinthians. Porque o Corinthians não depende apenas dele. Isso que é, desculpa a palavra, foda. Não depende só dele. Ele tem que ganhar e torcer para os outros. E isso começa a complicar quando você depende disso. E os nossos adversários é Flamengo na 25ª rodada. Botafogo no Rio, onde a gente nunca ganha. Depois Atlético Goianiense em casa, confronto direto.
Depois o clássico com São Paulo, na casa do Tricolor, onde a gente também não ganha. Depois temos o Internacional, que sempre atrapalha a gente na nossa casa. Depois pega o Atlético Paranaense, na Neoquímica Arena, que também dá um trabalho pra gente. Depois encara o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Aí o Corinthians até tem uma ligeira vantagem com ele. Depois pega um clássico, tem um clássico com o Palmeiras em casa. O Palmeiras vai estar brigando pelo título, provavelmente. Depois pega o Vitória, que briga com a gente, lá no Barradão. Depois vai encarar o Cruzeiro em casa. Aí, né, o Cruzeiro já é nosso freguês. Na 35ª rodada vai pegar o Vasco da Gama em casa. Poderemos vencer. O problema é que nossa distância. Pega o Criciúma lá no Heriberto Rios. Depois vai encarar o Bahia em casa. O Bahia que goleou a gente o ano passado, né, por 5-0. Depois nós vamos encarar o Grêmio na última rodada no Sul. Que coincidência que em 2007 o último jogo foi contra o Grêmio no Sul. Só que esse ano a gente já deve chegar já rebaixado. Perigoso a gente ser rebaixado em casa, com 2, 3 rodadas de antecedência. Então, para quem não acredita, para quem acha que eu sou pessimista, para quem acha que eu torço contra, não, cara. Eu sofro como todos os corintianos sofrem. Hoje eu estava até pensando de manhã, uma virtual, eu espero que não aconteça, lógico, uma virtual queda do Corinthians, na sequência vem aqui fazer um vídeo. Que não seria o vídeo de xingar, isso vai acontecer depois. Mas e o ânimo para fazer? Tudo bem que você tem que separar as coisas, mas seria demais, cara. Seria demais. Então, assim, preocupado eu tô por essa comparação de 2007 com 2024. Analisem os números do jeito que eu tô colocando aqui. Em 2007 tínhamos 33 pontos e éramos o 11º. 11º. São 20 clubes. Nós éramos o 11º. Éramos o primeiro time na segunda metade da tabela. E hoje nós temos 22 pontos em 18º. Temos 11 pontos a menos. Com 4 vitórias a menos que 2007. E nós caímos com 44 pontos. Restando 15, são 30 pontos. Quem em sã consciência acredita que o Corinthians ganha? Cara, precisamos vencer pelo menos 8 jogos. 8. Mas mesmo assim é torcendo pelos outros. Porque a nossa parte a gente não faz. Que é enfrentar adversários que estão lá embaixo da tabela e a gente não ganha. E agora vamos pegar Flamengo e Botafogo, que estão brigando lá em cima. Não é fácil. Não é fácil. E olha, no momento é rezar. Mas com sã consciência de que o Corinthians está indo para a Série B em 2025. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Boa segunda-feira a todos. E vamos, Corinthians. Tá difícil. Tá difícil.